Bom, aqui algumas reflexões interessantes que alguns historiadores colocam, especialmente historiadores cristãos. O mito não poderia chegar ao século XXI com mais de 1 bilhão de adeptos. O cristianismo tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, de cristãos. Um mito não poderia chegar, uma mentira, uma fantasia não poderia chegar, né, a ter tantos adeptos. Os apóstolos e os evangelistas narram aquilo que foram testemunha ocular. Né? Nunca teriam a capacidade de ter inventado um Messias do tipo de Jesus, Deus, homem crucificado, porque isso aqui era tudo que um judeu não aceitava. Um Messias que vem para cá e morre crucificado. Para com isso. Na mentalidade judaica, o Messias vinha como um salvador, como se fosse assim um Davi, um Salomão. Mas daqui a pouco você vê os homens narrando um Messias crucificado. Quer dizer, os apóstolos não tinham a mínima condição de inventar um negócio desse tipo. Né? Outra reflexão, os evangelhos narram um Jesus rejeitado pelos judeus, né? E que vem como libertador espiritual e não político. A gente sabe que os judeus esperavam um libertador político. Os evangelhos narram um Jesus exatamente oposto. Um libertador religioso, que vem montado num burrinho, entra em Jerusalém, não é num cavalo branco glorioso, não, entra num jumentinho. Realmente não tinha condição de eles terem inventado uma realidade dessa. Tem mais, a doutrina que Jesus pregava era de difícil vivência no meio da decadência romana. O orador romano Tácito, aquele que eu já falei aqui, né, se referia ao cristianismo como desoladora superstição. Aquele Tácito que eu falei aqui se referia ao cristianismo como uma superstição. E os apóstolos narravam uma doutrina exatamente oposta a tudo aquilo que o mundo pagão queria ouvir. O que mostra que realmente eles narraram o que eles ouviram de Jesus. Né? Bem claro. Minúcio Félix, que era um escritor da época, né, falava de doutrina indigna dos gregos e romanos. Minúcio Félix era um historiador romano. Ele dizia que o cristianismo era uma doutrina indigna dos gregos e dos romanos. Por quê? Porque exatamente batia de frente com a moral romana, a moral grega, que era uma moral laxa. Né? Não era essa moral do evangelho, da pureza, né? da correção e etc. Será que poderia um mito, volta só um minutinho, será que poderia um mito ter vencido o Império Romano? Aqui para mim, gente, é a coisa mais maravilhosa que tem. Mais maravilhosa que tem. Vocês sabem que o império mais poderoso que a história do mundo já conheceu foi o Império Romano. Estados Unidos hoje é brincadeira perto do Império Romano. O Império Romano foi dono do mundo. Quando você olha o mar Mediterrâneo, o mundo era aquilo ali, o mundo era a volta do mar Mediterrâneo. O resto era chamado de bárbaros. Os vikings lá para cima, os, né, do lado da Pérsia e tal, e os árabes aqui, eram bárbaros. O mundo civilizado era a volta do Mediterrâneo. E tudo pertencia ao Império Romano. E quando esses homens chegaram em Roma, Pedro, Paulo, tal, né, Roma quis esmagar o cristianismo. Nero, no ano de 64, começou a matar cristãos assim, barbaramente. Depois Trajano, Vespasiano, Domiciano, Diocleciano, Vespasiano, aqueles imperadores romanos, até o ano 313, quando o imperador, então, Constantino, se converteu, né, a espada romana pesou sobre os cristãos e não conseguiu acabar com o cristianismo. E o que aconteceu? Aconteceu que o imperador se converteu. E quando Constantino se converteu, proibiu a perseguição aos cristãos, e depois o Teodósio, aí já imperador cristão também, no ano 385, oficializou o cristianismo como a religião do império, porque antigamente era assim, né? É o rei que dizia qual era a religião. E aboliu o paganismo por decreto, o chamado Edito de Tessalônica, no ano 385. E o império se tornou cristão. Como diz Daniel Rups, né? A espada romana se curvou diante da cruz. A cruz não derramou uma gota de sangue. E essa espada romana, que
lavou o chão de Roma de sangue cristão, se curvou diante da cruz. Um mito poderia fazer isso? Jamais. Um mito poderia ter uma igreja, né, com 266 papas até hoje, com monges que deixaram a sua vida inteira, foram para um deserto viver lá como eremita, como ermitão, naqueles cenóbicos. Um mito, né, pode fazer tantos gente aceitar um martírio? Não. Entende? Quer dizer, mais do que todas essas provas, para mim, desses historiadores romanos, judeus, etc., a história do cristianismo, para mim, é que prova realmente Jesus Cristo, a força do Cristo ressuscitado, é que deu força para os cristãos enfrentar os dentes dos leões, né? Enfrentar a espada dos imperadores, né? Como Santa Blandina, uma moça rica, de 20 anos de idade, dizia: podem me matar, porque eu vou me encontrar com o Senhor na eternidade. Uma santa perpétua, santa felicidade perpétua, uma moça rica de Cartago, com 20 anos de idade, né? Com seu filhinho de 1 ano de idade, e o seu pai pedindo a ela: minha filha, queima incenso aos deuses, por amor ao seu pai que já está velho, por amor ao seu filhinho de 2 anos. E Perpétua dizia: não possumos, não posso vender a minha alma. E foi jogada na arena para os leões, para ser devorado, perpétua felicidade. Um mito pode gerar isso, gente? Brincadeira. E aí você vai ver a vida dos mártires, um atrás do outro. Que coragem. Era o quê? Era o Cristo ressuscitado. Vocês entenderam? Nesse ano da fé, gente, nós temos que reabilitar isso. O Papa falou esses dias que os mártires são os grandes promotores da fé, né? Vale a pena a gente ler a vida, sabe, desses mártires: São Sebastião, Santa Blandina, Santa Perpétua, Santa Felicidade, esses grandes, santo, por exemplo, Inácio de Antioquia, que no ano 107 foi jogado nos leões, lá no Coliseu de Roma, e ele dizia: não impeçam, porque eu quero ser no dente dos leões como trigo de Deus devorado, triturado ali. E foi assim, e morreu assim, em nome de Cristo. Um mito pode gerar isso? Sabe, é o que essa fé que nós temos que conhecer e que nos sustenta. Nós temos todos esses argumentos. Nós dedicamos aí a responder também algumas perguntas. Eu vou caminhar um pouco mais aqui no nosso tema, e aí, batendo bola aqui com o Sandro, a gente vai responder alguma pergunta que tiver por aí. Bom, o quinto ponto, né, que, para fechar essa reflexão sobre essa mentira de que Jesus é uma fantasia, é um mito, né? É esse: será que um mito poderia sustentar os cristãos diante de 250 anos de martírios e perseguições, né? Que eu acabei de falar? Tertuliano, aquele de Cartago, né, que morreu no ano 220, dizia que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Tertuliano escreveu a sua apologia, apologética, para o imperador, né, Marco Aurélio, que era o imperador romano histórico, que perseguiu pesadamente os cristãos, né? O Marco Aurélio, como o seu filho Cômodo também. Tertuliano escreveu para ele dizendo: imperador, não adianta o senhor perseguir os cristãos. Olha, isso, gente, lá no ano mais ou menos 200, que ele morreu em 220. Não adianta o senhor perseguir os cristãos, não está perdendo tempo, porque o sangue dos mártires que cai na terra é semente de novos cristãos. Quanto mais mártires morriam, mais romanos se convertiam ao cristianismo, a ponto do império se tornar cristão. Tertuliano foi aquele mesmo que disse aquela frase: vede como se ama. Falou para o imperador: imperador, olha para eles, são gente boa, veja como eles se amam. No meio deles não tem pobres, não tem faminto, não tem ninguém desamparado, porque eles dividem tudo que eles têm entre eles, né? É só ler o Apologético do Tertuliano que você vai ver tudo isso, né? Tertuliano era advogado, era um homem culto, não é de Cartago. Depois, no século III, já havia cerca, olha esse dado, gente, no século III, quer dizer, ano 200 a 300, já havia cerca de 1.500 sedes episcopais, quer dizer, bispos, no mundo afora. Principalmente onde? Na região da Turquia,
onde São Paulo pregou, naquela região toda ali, das visagens apostólicas de São Paulo, no norte da África, onde Santo Agostinho viveu ali, por aquela... Então, nessa região toda aí, já tinha mais de 1.500 bispos. E tudo organizado, tudo dirigido pelos 4 pontos centrais que a igreja tinha, que era Roma, Jerusalém, Antioquia e Constantinopla. Ou melhor, Alexandria, no norte do Egito, que eram os grandes patriarcados da igreja que coordenavam toda a igreja nos primeiros séculos. Será que um mito pode gerar tudo isso? Não tem cabimento, né? Será também que um mito poderia sustentar uma igreja que começou com 12 homens simples e que já tem 2.000 anos? Não existe nenhuma instituição na face da terra, meus irmãos, que tenha 2.000 anos. Cadê o Império Persa? Acabou. Cadê o Império Babilônico? Acabou. Cadê o Império Romano? Acabou. Cadê o Império Mongol? Acabou. Acabam-se todos. A igreja tem 2.000 anos. E não vai acabar. Cristo vai voltar e essa igreja vai estar aí esperando, né, o seu esposo voltar, porque ela é esposa de Cristo, para celebrar as núpcias do Cordeiro. Como diz o Apocalipse. E a gente vê, né, professor, tudo aquilo que cresce em cima daquilo que é mito, daquilo que não é verdade. Não precisa ter 2.000 anos, não. Às vezes com 20, 30, 50 anos, um século, acaba ruindo, né? Acaba não subsistindo, né? E é como o senhor falou, a igreja é a única instituição com 2.000 anos. Se não fosse embasada, se não tivesse como pilares uma verdade que Cristo deixou, né, que está nos evangelhos, não teria subsistido também, né? E o mais interessante, Sandro, quando a gente estuda, essa é a vantagem da história da igreja, né? Eu dou aula de história da igreja aqui no seminário da Cancional, seminário de teologia, a pedido do nosso bispo, né? Eu disse a Dona Obeni, eu não tenho autoridade nenhuma para dar aula de história da igreja, mas eu choquei aqui por amor à sagrada obediência eu vou dar. Porque eu sou formado em física, eu sou doutor em física, eu estava me chamando de teologia, de história, eu vou dar a história da igreja. Porque eu sei história da igreja é para o meu gasto. Mas tudo bem. Mas o bom de você saber a história da igreja é que você vê isso. No século IX, século X, eu já falei aqui, foram chamados séculos de ferro, de chumbo, que a igreja não acabou, porque ela é divina. Porque 6 papas foram assassinados. Por gente de dentro da própria igreja, de cardeais, aquelas brigas de famílias que queriam dominar o papado, os túsculos, os teofilacos, não sei o que mais, os médicos que queriam dominar o papado. 6 papas foram assassinados no século X. E havia a simonia, havia a investidura leiga, havia o nicolaísmo. A igreja não foi a pique, né? Porque realmente é divina. Porque o Espírito Santo, quer dizer, Cristo quis mostrar que a força da igreja está nele e no Espírito Santo. E que os homens não vão conseguir acabar com a igreja, nem os padres, nem os bispos, nem os papas, nem nós, nem os inimigos. Eu tinha um pároco amigo meu, Lorena, o padre Francisco, que já faleceu, que dizia assim: a igreja não acaba não, se os padres não conseguiram acabar com ela, ninguém mais acaba. Ele dizia para mim brincando, porque o que teve de bispo herege, eu citei aqui um monte, né? Nestório, Ário, né? O que teve de bispo herege foi brincadeira, né? O que teve de perseguição, de morte, de martírio, né? É o comunismo, é o nazismo, todo mundo querendo acabar com a igreja. Hoje é esse laicismo anticatólico querendo acabar com a fé. Não se preocupe que ela é mais do que um gato, tem mais do que 7 folhas, né? Ela tem 1 milhão de folhas, porque ela é invencível. A gente não diz isso com orgulho, não. A gente diz isso com alegria, com a certeza da vitória, né? De que Cristo não é um mito e que Ele ressuscitado caminha com a gente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Acabou. É a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, não falha. Então, essa certeza, né? Como dizia o Papa João Paulo II, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Não tenham medo, né? Bom, vamos lá. Já teve aí 266 papas. Teve época que teve 3 papas, né? Um papa e 2 antipapas. Mas voltou até um papa legítimo, né? Tem hoje mais de 4.000 bispos, cerca de 410 mil sacerdotes em todo o mundo. O mito não pode gerar tudo isso, né? Não pode.